Salve, salve, galera progueira! Está começando com vocês e com o Prog Talk. Eu sou o Paulo, vosso anfitrião, e estou aqui na presença ilustre do meu camarada, amigo Kelvin, que está muito tilt da vida com o computador dele, que ele não quer falar sobre. E aí, Kelvin? Não, mas quando eu tô com vocês eu melhoro, assim. Como é que vocês estão? Tudo bem? Né? Claro, fica sempre aquela dica marota de todo bom YouTube, de seguir o canal se você não segue ainda, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like aí, que é importante pra gente continuar o nosso trabalho aí da maneira que vocês gostam, beleza? Bom, eu tenho uns recadinhos de sempre, né, que são as plataformas que a gente utiliza, né, para divulgar nosso trabalho, que são o Instagram, que é a principal, de certa maneira, né? A gente coloca mais coisas lá, que a gente vai trazer novidades, inclusive esse ano, vai lá para o Instagram, que está como Prog_Land. É bem fácil de achar, vocês que acompanham o canal já sabem, e vocês que não acompanham estão chegando hoje, vão descobrir agora. Então, o que a gente coloca lá de novidades a respeito do mundo prog, notícias, lançamento de músicas, é bem legal para quem quer se manter atualizado. Consequentemente, a página no Facebook, com o mesmo nome, Prog_Land. Vocês acham da mesma forma, e tudo que tem no Instagram tem lá. E a gente vai elaborar coisas específicas também mais no Facebook, mas a gente precisa retomar isso, tá? Inclusive, a gente está a página no Facebook meio esquecida, entre aspas, porque é o remunerado, né? Que é a nossa página no Groover. Se você não conhece o Groover, para quem é artista independente, ou artista começando aí, ou que já tem até um certo tempo de carreira, o Groover é uma plataforma de divulgação de músicas de artistas independentes de maneira geral, né? E é uma plataforma europeia, francesa especificamente, e lá você coloca sua música por um preço simbólico, relativamente, e você recebe reviews e compartilhamentos da sua música por todos os embaixadores do Groover, pode ser do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo, e assim, consequentemente, sua música vai ser divulgada para o mundo todo pela plataforma, para que ela possa ser ouvida e analisada pelos ouvintes. É bem interessante. Se você não conhece, joga lá no YouTube rapidinho, depois que acabar o nosso vídeo, por favor, Groover, e você vai entender melhor como a plataforma funciona. E para achar a gente lá, é o esquema Prog_Land, ou Progland, também a pesquisa funciona. Vocês conseguem achar a gente com facilidade. Kelvin, bom, então temos Pink Floyd e Animals. Apresenta você. Claro, claro. Temos Pink Floyd e Animals. É meu álbum favorito do Pink Floyd. Não sei qual é a sua opinião a respeito dele, Kelvin, se você gosta, se você desgosta, mas para mim, particularmente, é o meu álbum favorito e acho que de certa forma não, com certeza, é um álbum que dá um direcionamento totalmente diferente para a carreira da banda, né? Qual a sua opinião sobre esse álbum? Cara, o Animals, ele é disparado meu... Não é meu favorito, é falar merda, mas enfim. É o meu segundo favorito depois do Wish You Were Here. E, cara, é um disco que, pra mim, é perfeito. É um álbum que, cara, pra mim, eu já falei aqui, daqueles top 5 álbuns que eu levaria para uma ilha deserta, o Animals com certeza estaria entre eles, etc. Para mim é um disco que eu realmente amo mesmo, é um disco que, porra, eu tenho que ouvir pelo menos ele uma vez por mês para manter a minha cota de sanidade num nível aceitável. Cara, é um disco que, porra, é fabuloso do início ao fim, em tudo, desde a história da gravação, o conceito do álbum em si. Eu também não É do Pink Floyd, que para mim é a melhor coisa que a música já fez, melhor que os Beatles, enfim. Sem dúvida. Eu acho que dá até para colocar, né? Não querendo queimar pauta, etc. Né? Provavelmente você vai até trazer isso com a história do álbum, do período da banda e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, pode-se dizer o início do fim da era clássica, entre aspas, do Pink Floyd, né? Porque depois disso vem The Wall e depois já era. Porque, digamos que ele foi o início meio que de uma maior predominância, digamos, do Roger como compositor. Então, o que, de certa forma, claro, deixou os outros membros em pé total de desigualdade, algo que só pioraria ainda mais no The Wall, que é um disco que eu amo, mas que é um disco nada democrático, o disco é totalmente, praticamente feito pelo Roger Waters em 2 mãos, enfim. E o The Final Cut, que é um disco solo do Roger Waters, só acreditado como Pink Floyd. Aí... Esse você gosta bastante também, né? Ele saiu da banda. Esse você gosta bastante também, né? Tô ligado. Amo o The Final Cut. É um bom álbum. Faz muito tempo que eu não escuto ele, nem quero fazer isso. Então. Bom, só contextualizando, é o 10º álbum da banda, e foi lançado em 21 de janeiro de 77.
45 anos. Isso aí, agora em dia 21 de janeiro. Foi gravado entre abril e dezembro de 76, no ano anterior ao ano do lançamento, pela Britannia Roll, em London. Isso, London. É um disco naturalmente progressivo, tem extensão de 41 minutos e 40 segundos pela Harvest, o selo, né, a marca, e foi produzido pelo Pink Floyd, acreditado aqui pelo menos como produzido pelo Pink Floyd. E só para contextualizar, o disco que vem depois do famoso Wish You Were Here, que consequentemente vem depois do Dark Side of the Moon. Eu gosto bastante, particularmente meu favorito da álbum da banda, né? E tem um motivo por isso, né, que é o álbum, como eu disse, para mim eu tenho a impressão, né, e aí é uma opção, uma impressão particular minha, né, pessoal? O pessoal que está vendo o vídeo pode discordar, pode concordar, que é o ápice criativo do Roger Waters, porque você tem o conceito, você tem a inspiração na obra literária de George Orwell, quem não conhece, de 1984, o Revolução dos Animais, desculpe, Revolução dos Bichos, ou Animal Farm. A Revolução dos Bichos. Isso, ou Animal Farm em inglês, né, que é o título original, e que fala sobre, de certa maneira, uma comparação lúdica com a sociedade em si, né? Para quem não conhece o livro, basicamente são os animais que se revoltam contra os donos da casa e começam a instituir ali, estabelecer uma sociedade entre eles, e aí cada animal vai assumindo uma personalidade. Os porcos acabam se tornando os burgueses, aí os cães se tornam meio que ali as patrulhas, etc. É uma analogia com a sociedade como ela é. E esse álbum, embora tenha sido inspirado no livro, você não vê ele como uma cópia escarrada e cuspida do livro. Você mesmo pega as letras, são 4 músicas, 4 faixas, né? Você pega as letras, você não vê uma transcrição do que está escrito no livro, por exemplo. Você tem... Muito pelo contrário. Direito. Não, pode continuar falando. Exatamente, você tem a inspiração e a maneira como foi colocada pela interpretação do Roger Waters. Por isso que eu digo que, para mim, sem dúvida nenhuma, é o ápice da inspiração dele aí nos trabalhos de Pink Floyd. Exatamente. O que foi o anterior, ele é o disco de 75 e etc. E no final do mesmo ano de 75, a banda embarcou numa turnê, etc. E aquela turnê que durou entre todo o ano de 75 e etc., em suporte ao Wish You Were Here e tal, a banda nesses shows ela já tocava 2 músicas que já apareceriam no Animals, que em versões embriônicas e versões iniciais que não seriam bem diferentes das versões finalizadas, digamos assim. E o Waters, durante essa época, começou a envisionar, de certa forma, um conceito, né? O que seria um 10º álbum da banda, que seria um conceito de mais um disco, no início de 76. Durante essa época, o Pink Floyd eles alugaram um terreno em Londres, que era o terreno onde foi construído o primeiro estúdio próprio deles, que mais tarde acabou sendo vendido, e que foi o Britannia Roll. Esse estúdio, na verdade, ele era um lugar bem de particular. Ele tinha 3 andares, digamos assim. Ele era praticamente um prédio. O primeiro andar era uma recreação que a banda tinha, com jogos ali, etc., sinuca, digamos assim. O segundo lugar era uma espécie de refeitório, o terceiro lugar, o estúdio. E essa construção, esse prédio, digamos assim, ele foi construído durante todo o longo de 1975 e no início de 76, e a banda iria gravar o próximo álbum já lá, porque o estúdio já estava pronto, e foi assim que o Animals ele começou a surgir, digamos assim, no que seria a ideia do disco, etc. 2 dessas músicas a gente vai, que é Raving and Drooling and You Gotta Be Crazy, a banda já estava tocando nas turnês anteriores, e essas 2 músicas elas eram meio que o ponto de partida já para um novo projeto. Elas foram escritas em 1974, parte delas, mas elas não acabaram sendo finalizadas, mas a banda tocava elas ao vivo. Era de praxe que o Pink Floyd eles tocassem músicas não finalizadas em estúdio ao vivo. Isso já era praxe. Tem shows de 70, 71 que eles já estão tocando versões iniciais de músicas que apareceriam só no Dark Side of the Moon, enfim. E isso era algo comum, não só deles, mas de outras bandas na época, mas eles tinham muito essa questão como
como uma espécie de teste para as composições, para ver a receptividade da plateia, enfim. E durante esse período, né, a banda já tinha essas duas composições. Eles não chegaram a gravar o Wish You Were Here, elas no Wish You Were Here, porque acharam que as músicas conceitualmente ainda faltavam ser finalizadas, enfim. Mas eles ainda tinham as músicas e eles decidiram gravar elas para o próximo disco, que seria o Animals, que seria o disco posterior ao Wish You Were Here, que eles já estavam começando a gravar, a compor, digamos assim, no início de 76, no próprio Britannia Row. E durante essa época o Waters ele tinha um conceito já em mente de fazer uma readaptação, digamos assim, da obra do A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Só que tem um porém, o disco original, o livro original, o livro de 1945, é um clássico da literatura, é um clássico do George Orwell, né? É um livro, um dos mais importantes, assim, uma das mais importantes obras literárias dele. E o livro original, ele era uma crítica bem forte ao totalitarismo naquela época. O livro inspirado bastante na Revolução Russa, até, né? Exatamente. Eu acho bom a gente contextualizar o que se trata a Revolução dos Bichos, até porque o disco ele tem essa questão histórica em torno dele, né? É um disco bem político e ele tem uma questão histórica por trás, até no que inspirou ele, então é importante a gente falar sobre o que inspirou ele. E o disco original, o livro original, ele veio no período pós-guerra, digamos assim. Ele foi desenvolvido na época da guerra, mas ele foi lançado na época do pós-guerra, 1945, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar, a Alemanha estava toda fudida, já estava praticamente se rendido, faltava poucos meses para ocorrer lá aquele ataque lá no Japão, de Hiroshima e Nagasaki. E o livro original, ele faz uma crítica ao totalitarismo. O George Orwell, na verdade, ele era um social-democrata. E o livro original, tanto é que nos personagens, o conceito do livro e o conceito do Animals, de grosso modo, são muito parecidos. Falam sobre... eles comparam seres humanos, a sociedade humana, a animais, e o conceito do livro, eles mostram como esses animais... qual a função de cada um deles na sociedade, de como os porcos, que são os protagonistas, digamos assim, os protagonistas sociais, digamos assim, eles exercem um controle de poder sobre os outros animais, digamos assim. O livro original também se baseia nisso, mas ele é uma coisa um pouco mais... drástica, digamos assim. Mas o conceito, grosso modo do conceito, é o mesmo. O Waters, ele deu uma adaptada no livro, né? Digamos assim, porque o álbum, na verdade, o conceito original era mais uma crítica à hipocrisia humana que o George Orwell fazia. Porque os porcos eles eram subordinados a uma fazenda, aos desmandos e desmandos do dono dessa fazenda, e até que um dia eles decidem se rebelar contra esse dono para fazer uma sociedade justa entre eles e outros animais. Só que no livro, os porcos eles se tornam praticamente ditadores, e eles se tornam tudo aquilo que eles juraram combater. Então, só que no álbum, isso não acontece. No álbum, o Waters ele adaptou a história para um viés bem mais socialista. Sim. Aliás, vale dizer, né? É engraçado, né? A gente traz até esse assunto, sempre me vem à cabeça aquele show do Roger Waters aqui no Brasil, com os tiozões boomers reclamando lá. Foi até bom você ter tocado nisso, porque eu acho que é uma oportunidade de eu dizer isso aqui. Eu, como fã do Pink Floyd, já li 300 livros sobre a banda, é uma banda que, cara, eu já li tudo a respeito sobre. Acho que é uma das... por ser uma banda que a minha favorita da história, eu sei muito sobre eles, muito mesmo. E, cara, não é questão de arrotar conhecimento, não. É uma questão de que, cara, sei lá,
É algo que me instiga. Tudo que eu amo demais, eu quero pesquisar sobre. E, cara, eu acho que o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro... no Rio de Janeiro, não, no Brasil, um show dele em 2018, acho que foi uma das maiores palhaçadas que eu já vi em toda a minha vida. Primeiro, uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem ao show de um artista, conheçam esse artista. Não vão ao show de um artista que vocês só conheçam um disco e uma outra musiquinha, não. Isso, gente que fez isso, sabe quem é? É fã, que eu nem considero fã, só ouviu Dark Side of the Moon e só conhece a Another Brick in the Wall parte 2. Aqueles fãs boomer de classic rock. Rock de verdade, música de verdade, é Queen, é AC/DC, Zeppelin. É esse povo. São pessoas que não tiveram conhecimento nenhum sobre a obra da banda, de verdade. Porque, cara, você só conhecer Dark Side of the Moon por alto e os hits, Wish You Were Here, Another Brick in the Wall, cara, isso não representa nem 30%, nem 20% do que é a obra da banda. Aí, se você perguntar para esses fãs o que é o A Salsa Full of Secrets, eles não vão saber. Se você perguntar para eles o que foi o Atom Heart Mother, eles não vão saber. Se você perguntar para eles quais são os outros membros da banda, além do David Gilmour e do Roger Waters, eles não vão saber. Syd Barrett, então, eles não passa nem no radar. Sempre foi de esquerda. Sempre foi de esquerda. Isso era algo que ele sempre deixou explícito nas letras dele. E há muito tempo mesmo, você percebe esse viés dele desde o A Salsa Full of Secrets, Corporal Clegg, por aí vai. Isso foi algo que ele sempre deixou explícito na obra dele, nos viés da obra dele, etc. Tudo aquilo que ele escreveu até então, sem dúvida. Exatamente, cara, é uma questão básica de interpretação. É só ler a letra, claro, não tem muito segredo. As pessoas têm direito de discordar do Waters. Tem direito de discordar do Waters, não concordar com a posição política dele, não gostar dele. Mas, cara, você ir para um show de um cara que você não realmente conhece a obra mesmo, que você não conhece a obra dele mesmo, e você fazer uma associação, e você ir para esse show, você querer achar que ele está errado porque ele falou mal de um político que, cara, é totalmente oposto ao viés dele. Desculpa, cara, mas o inocente aí, o errado da história é você. Você gastou teu tempo, gastou tua paciência, gastou teu dinheiro para ir até lá. Porque, cara, os ingressos... Eu não fui a esse show, queria muito ter ido, mas, cara, pelo que eu soube, os ingressos foram bem... Foram bem caros. Salgados. Porque aqui no Brasil... as produtoras de shows, eles humilham fãs de rock, né? Os fãs de música no geral, né? Porque é aquilo, a qualidade dos shows só piora, mas o ingresso continua o mesmo, né? Ninguém muda. Fica a dica aí. As pessoas não reclamam, né? Então os shows estão cada vez mais caros aqui. Vai acabar a meia entrada. Vai acabar ou já acabou, né? Não sei se estou bem atualizado, mas estava para acabar o negócio de meia entrada aí. Para você ver, entende? Então, existe todo um projeto para que não haja shows aqui. Tinha uma cultura de modo geral, né? Especialmente nesse governo. Se você colocando nas alturas, você está desencorajando as pessoas a irem assistir. Claro. Porque a pessoa que é pobre, que é fudida, não vai ter grana. A pessoa que quer assistir ele, etc. Nem interesse em conhecer esse tipo de artista, né? Fica longe, distante disso. Exatamente. Você vai gastar o teu tempo, o teu dinheiro para ir lá, para se irritar, por não conhecer uma obra de um cara, de um artista. Você me desculpa, mas o errado da história não é o Waters. Ele está expondo o que ele quer expor. O show é dele. Se ele quiser dar mensagem política apoiando fulano, ciclano, quem quer que ele seja, ele está no direito dele. Sacou? É uma plataforma que ele tem para isso. Vale dizer, né? A gente até trouxe esse assunto. O grande problema é você tá indo para um show sem conhecer a obra de um artista, sabe?
E o fato que mesmo se conhecesse, mesmo se discordasse, mesmo se conhecesse, mesmo assim fosse de direita, já seria por si só idiota demais você ir pagar para um show e você abandonar ele no meio só porque o artista que você falou discorda de algo que é a tua ideologia. Isso por si só já é idiota. Mas eu estou falando num outro prisma, sacou? Que é o prisma de você desconhecer o artista que você está indo assistir. Você se diz fã, né? Isso é muito triste, porque no final das contas você só gera problemas para todo mundo. Você gera problemas para si mesmo, porque você pagou uma fortuna para ir assistir um show de um artista que você realmente não conhece a obra dele realmente, só conhece coisas mais famosas, e mesmo assim, bem por alto, que não se deu ao trabalho de interpretar fundamente aquilo. Você só gera desconforto para as outras pessoas que foram assistir o show, estão lá a fim de assistir o show, porque aquilo vai ficar gritando: Bolsonaro, não sei quem sim, fulano sim, porque ele falou ele não. Ele soltou ele não no letreiro, e também na hora que ele toca Pigs, ele bota a cara do Bolsonaro. Tem gente que foi lá, que foi para assistir o show. Tem gente que está lá, que conhece a obra do Atlas e foi assistir o show, e tem gente que pode até discordar, que pode até ser de direita, mas teve gente que foi lá e pagou o ingresso e quer assistir o show. Aí você está tumultuando o espaço do outro, gritando, saindo, berrando, etc., vaiando, porque isso é tumultuar o espaço do outro. O show, ele é um elemento coletivo. Você não está sozinho no show. Você está com o outro. Desde quando você já viu burguesia se incomodar com o espaço do outro, né? Eles querem tomar espaço do outro mesmo. Burguesia brasileira. Então você gera um incômodo triplo. Você gera um incômodo para você mesmo, para o outro artista, quer dizer, para o teu telespectador e para o artista. Porque se o artista ele ficar vendo aquela recepção estranha por parte do público, talvez, dependendo do gênio do artista, ele não vai querer nem mais voltar para o lugar. Porque se o artista ele vê, caralho, aquela plateia daquele lugar ali, eu tive uma recepção um pouco mista, teve gente que vaiou e etc, e não sei o quê, eu não vou voltar lá na próxima turnê, não. Eu vou para lugares onde eu vou ser bem recebido. Ou seja, o artista tem artistas que pensam assim. Tem artistas que pensam assim. Ou seja, você vai estar gerando um desconforto triplo para você mesmo, para as outras pessoas que estão lá e para o artista. Então você tem que entrar nesse assunto, não tem jeito, não tem como fugir. O disco é sobre isso. Exatamente. Complementar que o disco original, o Animals, ele é uma readaptação, mas a gente vai falando isso ao longo das faixas. Vamos lá. Bom, então, retomando, assim como o Kelvin mesmo me lembrou, né? Tem gente que não sabe quais são os integrantes todos da banda, né? Vale dizer, são 4. Roger Waters, voz e baixo, David Gilmour, voz e guitarra, Richard Wright, teclado e sintetizador, e o Nick Mason, amante de carros, bateria e percussão. Aliás, o Kelvin vira e mexe fala da banda do Nick Mason, que está revivendo os trabalhos antigos da fase Syd Barrett do Pink Floyd. Qual é o nome da banda mesmo, Kelvin? Assault of Secrets, né? Do Nick Mason. Assault of Secrets. Para quem não conhece, pode lá jogar depois no YouTube e lá vocês vão gostar, provavelmente. Eu não gosto da fase Syd Barrett, mas para quem gosta, eu não gosto. Bom, cara. É a melhor coisa que eu vi relacionada a eles, uma novidade dos últimos anos. Sem dúvida é legal. Porque tem 5 faixas, começando com... Vamos fazer um adendo para facilitar o vídeo. Vamos falar de Pigs on the Wing já como uma música só. A parte 1 e 2 para já abrir, e a gente depois fala das outras, que são músicas infinitamente mais importantes. Sem dúvida. Bom, então a gente tem como faixa inicial e também faixa final Pigs on the Wing, que retrata, inclusive, um episódio bem icônico, né? Que é o do porco voador, que consta na capa. Quer falar sobre isso, Kelvin? Uma faixa curta, né? A capa em si do disco, o projeto Animals, o disco já teria esse nome desde o início. Só que a banda só pensou na capa finalizada mesmo em si quando o disco já estava gravado. As masters já estavam mixadas, o disco já estava pronto.
E a capa, originalmente, foi a ideia do próprio Waters do porco lá, flutuando na usina de Battersea, que era uma usina muito famosa lá na Inglaterra, que era uma usina em que eles, toda vez quando eles estavam indo para o estúdio, eles passavam por lá. E muitas das vezes a banda ia pela manhã e etc. Ele passava bem cedo, porque as gravações, os ensaios começavam cedo, e eles viam o sol nascendo na usina, assim, e eles achavam aquilo lindo. E o Atlas, ele teve a própria ideia, né, digamos assim, de botar a capa do porco flutuando ali, né, e etc., por causa justamente do conceito do disco Animals, que é animais e etc. Chegaram a se cogitar outras capas antes dessa. Houve um projeto da Hipgnosis, que era a parte gráfica, que produzia as partes gráficas dos álbuns da banda, de fazer uma capa com um casal na cama fazendo sexo e uma criança olhando, que seria eles copulando como animais. Mas a capa, mas a ideia meio que se tornou uma ideia meio tosca, a banda não quis continuar, enfim. E o que de verdade seja dito, uma ideia bem nonsense. Aí o que acontece? Aí teve essa ideia dele, do Waters, e logo depois a banda começou a arranjar uma sessão de fotos para fazer a capa e etc. Isso no início de dezembro de 76, o disco é de janeiro de 77. A capa foi a última coisa a ser finalizada mesmo. Aí o que acontece? A banda contratou um fotógrafo para tirar as fotos, um fotógrafo da parte de baixo, que usaria as fotos da capa para um encarte, digamos assim, um fotógrafo aéreo, que registraria a imagem aérea da usina, e um atirador, porque a banda ela usou um helicóptero particular para prender o porco em 2 antenas. Prendeu o porco real, era um porco grande, apelidado pela banda de Old, era um porco inflável enorme, de gás hélio e etc., prendido em 2 antenas que ficavam próximo à usina. E a banda realmente investiu nisso e etc. Houveram 3 dias de sessão que eles tirariam. O primeiro dia da sessão de fotos acabou sendo cancelado no meio, porque caiu um temporal, estava com mau tempo, a imagem não ficaria boa. E no segundo dia de fotos, o sol, o tempo estava melhor, estava bem melhor, estava um sol bem, bem forte, digamos assim, na Inglaterra. Só que no meio das sessões, o porco se desprendeu. O Wald sobrevoou lá o céu dos Estados Unidos, etc. Inclusive, teve alguns pilotos, alguns dos sistemas aéreos de Kent, que era uma cidade próxima ali, chegaram a ser suspensos durante um período, porque tinha um porco sobrevoando. Aquilo ali poderia representar até um perigo para os aviões, né? Porque ele era um objeto enorme, flutuante, de gás hélio sobrevoando os céus da Inglaterra. Aquilo ali poderia registrar até uma questão de perigo para torres de controle de aviões, de voos ali da região. Os voos foram suspensos durante uma época, durante um período do dia, digamos assim, e o balão, né, ele sobrevoou, ele foi perdendo força e caiu numa fazenda da Inglaterra, no interior da Inglaterra e etc. E que tem até uma história, essa história é até contada no livro, contada até no Inside and Out, que foi a biografia do Pink Floyd de 2014 que o Nick Mason lançou, que um fazendeiro achou que o porco ele caiu, digamos assim, numa fazenda lá e etc. E tinha vários animais na fazenda que se assustaram com o porco lá caindo e tal. E os membros da banda foram até lá recuperar o porco, né? E os caras meio que tomaram o maior esporro do fazendeiro. Tipo, porra, vocês assustaram meus animais, não sei o quê, e etc. E houve um terceiro dia de gravação e de sessões de fotos que a banda
chegou a tirar e etc, com o porco lá preso e etc também, mas as fotos, ao ver da própria banda do fotógrafo, também não ficaram boas e etc. E só que no final das contas, como nenhum dos 3 dias que eles tinham agendado, toda a logística era muito cara, eles tinham que contratar um atirador, eles tinham que usar um próprio helicóptero pequeno para amarrar o porco nas antenas ali perto, usar vários fotógrafos para fazer as fotos aéreas e as fotos de chão. Eles decidiram não usar mais dias de filmagem, porque custaria mais dinheiro. E o que acontece? No resultado final da capa, eles pegaram a imagem aérea da usina e botaram a colagem de uma das outras fotos do porco. Então, aquela imagem ali não foi tirada em um dia só. O porco, eles pegaram a imagem de um outro dia, botaram assim no efeito gráfico, e a usina também foi tirada de outro dia. Então, é um efeito, é uma capa icônica, uma capa maravilhosa. Eu acho aquela capa genial. E ela é uma capa bem sombria, que reflete muito bem o espírito do disco. Exatamente, ela é relativamente simples, né? Uma indústria com um porco voador, mas retrata bem e é bem simbólica, assim como a vaca também, né? O Pink Floyd tem uma identificação muito forte com animais, né? A vaca retrata bem um período do Pink Floyd, assim como também o porco retrata bem um outro período do Pink Floyd, né? A vaca, eu digo, do Atom Half Motors. E a última faixa, que é dividida em 2, né? Que é Pigs on the Wing. Que nada mais é do que uma faixa pequena de violão e voz, em que o Roger Waters fica fazendo pequenos devaneios a respeito dele, da relação dele com a esposa dele, se comparando a um animal, de certa maneira, que é um cachorro, né? Porque essa música, na verdade, ela originalmente ela foi escrita para a esposa dele, né, Carol Chris, seguiria, segundo a mulher dele. Ela originalmente, se a gente for analisar grosso modo, ela é uma peça até um pouco destoante do resto do disco. Mas Kelvin, na minha interpretação, eu acho que ela tem uma certa... Tanto a parte 1 quanto a parte 2 de Pigs on the Wing, ela representa, para mim, uma espécie de diálogo com as outras músicas. As outras músicas, elas apresentam o tema principal do disco, muito representado a grosso modo e etc. E falam sobre toda essa questão da disputa de poder, disputa de classes. E é uma temática bem pesada. Eu acho que Pigs on the Wing ela serve muito como uma reflexão que abre e encerra o disco de como a sociedade é como um todo. Eu analiso as letras, vou pegar até um trecho, eu não sei se você tem aí aberta, porque eu não tô sem a letra aqui. If you didn't care what happened to me, if I didn't care for you, we would zigzag your way to the bottom and pain, occasionally glancing up through the rain. Esse verso inicial que abre o disco, ele basicamente ele fala... A interpretação que eu tenho a respeito disso é de que, embora seja uma música de amor e etc., que foi escrita originalmente com essa intenção, eu percebo que ela dialoga muito com as outras 2 músicas, com as outras 3 músicas do disco, como uma espécie de análise da sociedade como um todo. E de que, na verdade, as disputas de poder, de importância entre as pessoas, sempre vão variar. E a música ela fala muito da importância do outro alguém. Na segunda parte de Pigs on the Wing, eles se comparam a um cão, né? E any fool knows a dog needs a home, a shelter, e por aí vai. E essa interpretação da primeira com a segunda parte, que ela abre e encerra o disco, ela pode ser refletida como uma reflexão, de certa forma, da sociedade, de como nós dependemos uns dos outros, de que um outro ele precisa do outro para a sociedade. Digamos assim, a música ela é basicamente um recado para o ouvinte, de que, olha, não adianta as disputas de poder, não adianta você restabelecer um totalitarismo sobre outras pessoas, porque no final das contas, o outro que você julga como abaixo,
ele é tão importante quanto você. E é ele que dá força ao que você é. E você só é o que é por causa dele. Então, ele faz um comparativo de que o outro, as relações entre uns e outros, ela é imprescindível, tanto para as relações amorosas quanto para as relações políticas. E isso fica muito explícito na parte 2, dessa parte do cão, que ele se coloca como um cão, e qualquer tolo sabe, um cão precisa de um lar. O cão, ele precisa do seu dono. E o dono, ele precisa do cão como um lance afetivo, como uma espécie afetiva. Entende? Ou seja, então existe uma relação de dependências uns dos outros. Eu, Kelvin, interpreto a música dessa maneira. Entende? Eu não sei se o Atlas escreveu com essa intenção, mas eu interpreto a música dessa maneira. Eu vejo também tem bastante da questão de confiança, né? Que, especialmente do cão, né? Que o cão é um animal que tem um vínculo direto com a confiança, né? Afinal de contas, os cães confiam inquestionavelmente nos seus donos, né? E na primeira parte ele fala sobre desconfiança, né? Sobre como as relações de confiança não são podem não ser tão sólidas dependendo do contexto. E aí coloca ele a esposa dele, né? E no segundo lugar, na segunda parte, ele fala sobre uma confiança assim inquebrantável. Faz uma reflexão apresentar os temas do disco, porque a parte 1 ela vem antes de Dogs, Pigs e Sheep, e a parte 2 ela vem depois de Sheep. Então, ele faz um paralelo que cara, vem antes do conceito e depois do conceito, né? Mas a relação entre as pessoas, ela é o principal mote dessas duas músicas, pelo que eu percebo. Nessa parte 1, ele fala de uma maneira de como as discordâncias, do que elas podem gerar numa sociedade, do que o abuso de poder ou do que a não tolerância sobre a importância do outro pode causar. A não tolerância sobre a importância do outro pode causar. Essa parte 1 fala disso. E a parte 2, ela fala justamente do contrário, de como o outro, ele, no fim das contas, ele vai ser tão importante para você e como você, de certa forma, vai ser importante para o outro. E de como essa relação ela não pode ser totalitária só para um lado ou para o outro, porque ela sempre vai ser exercida, ela sempre vai ser dependente, cada um do outro para se manter viva, entende? Eu acho isso muito foda. Cara, eu nunca tinha analisado dessa forma, mas eu reouvi essa música e me soou muito nessa vibe, entende? Cara, isso só prova para mim o quanto o Atlas ele é um gênio, até quando ele não quer ser. Podem não gostar do cara, mas ele é um gênio. Para mim, ele é o maior letrista da história da música. Eu já falei isso. Não, ele tá... Não sei se... Eu não colocaria ele... Não sei. Na minha opinião, eu não sei se colocaria ele como o maior. Acho que tem o Peter Ramiro, tem, sei lá... Tem os caras do Yes também que chegam mesmo. Bom, se bem que os caras do Yes são um pouco mais viajandões, né? Acho que o Peter Ramiro ainda se destaca um pouco porque as letras dele se refletem com a realidade, assim como a do próprio George Waters também, né? Acho que estão assim, dos britânicos ali, os dois nomes mais fortes, né? Faixa seguinte, então, famosíssima aí, uma das faixas mais icônicas da banda e referenciada sempre que se fala de solo de guitarra, Dogs. O que você tem a dizer sobre ela, Kelvin? Gosta dela? Eu gosto bastante, mas não é minha favorita. Porra! Eu tenho que falar dessa música, cara. É uma obra-prima, uma força da natureza, cara. Essa música, pra mim, porra, disparada. Esse disco é perfeito, do início ao fim, tudo nele é perfeito, mas essa a gente pode dizer com grande dose de certeza que é a melhor música do disco. Claro, óbvio. Não. Cara, a construção dessa música, a entrada no violão, já o Gilmour cantando lá You Gotta Be Crazy, caralho. Cara, isso é lindo, cara. A maneira como a música vai crescendo, ela introduz o álbum, de certa forma, ela vai introduzindo o tema e a melodia vai crescendo conforme... Então é engraçado, né? Embora os caras... É engraçado isso, né? Se a gente para até pra pensar, né? Como é que pode, né? Os caras que
se davam, assim, no quesito de relacionamento tão mal, assim, depois de certo tempo. Tipo, até o próprio John Lennon e o Paul McCartney também produziam coisas tão boas juntos. Não é engraçado isso, né? Não sei se tem alguma coisa Cara, eu essa dicotomia aí, não acho sei o que genial, acontece, né? né? Porque O a combustível, a raiva é o melodia, combustível, né? Sei lá. a melodia de Dogs é do Gilmour, né? A melodia, o tema de violão, os principais temas de guitarra e a letra do Waters. E, cara, o casamento dessa música é muito, muito perfeito, cara. E ela é uma música bem fluida, ela é uma música que tem 17 minutos de duração e você Mais ouve longa do. e parece que tem 5. Você fica preso nela, né? Você vai ouvindo, você vai embora. Cara, é algo que eu considero genial, sabe? Porra, se eu ouvindo, tudo ali se encaixa perfeito, sabe? Para mim, eu acho que talvez junto com Shine On You, Crazy Diamond, é a melhor música deles, da carreira da banda, porque o ápice instrumental, o ápice lírico, essa música introduz, né, o tema principal do disco, né, que é da Revolução dos Bichos e etc. O tema principal eu vou falar da adaptação do disco, que a gente não falou em cima, né? O álbum em si, ele representa os grandes protagonistas de uma sociedade política social, que são os porcos, que são os grandes políticos e etc., que se utilizam da população, da grande população de massa, para se influenciarem, para se exercerem, para se manterem nos seus cargos, para serem totalitários e se aproveitarem dessa população. Digamos assim, a população que ajudou eles a serem eleitos, que são as ovelhas, que parte dessa população, na verdade, ela é dividida em dois motes, digamos assim. Os cães são os homens dos negócios, são os grandes empresários que, de certa forma, ajudam a financiar as campanhas desses políticos para eles se manterem. E a população no geral, que são as ovelhas. E parte dessas ovelhas, elas cegamente, elas não têm vontade própria, elas não têm pensamento crítico próprio. E elas servem só como massa de manobra para que esses políticos para que esses corpos se perpetuem no poder. E essas são as ovelhas, os chips. E os homens de negócio são dogs. A música, eu acho genial na letra de Dogs, que ela representa maravilhosamente bem a dualidade de como a função dos homens de negócio é na sociedade apresentada no disco. Se você reparar bem, a primeira parte da música, ela apresenta uma visão muito agressiva dos homens dos negócios. Você tem que ser louco, você tem que ter uma real precisão. A parte que mais representa nisso, liricamente, para mim, é a parte antes do primeiro solo de guitarra do Gilmour. A música tem 5 solos de guitarra. Eu acho que essa é a música que eu vejo que mais tem solo de guitarra na história da música. Porque ela tem 5 solos. Antes do primeiro, o Gilmour, ele canta So when they turn their backs on you, you get the chance to put the knife in. Quando eles virarem as costas a você, você tem que ter a chance de colocar a faca por trás deles. Então, essa primeira parte da música, ela representa uma ideia muito agressiva de como os homens dos negócios têm que ser na sociedade. Homens duros, implacáveis, que não têm que ter medo de ultrapassar, de chegarem e de conquistarem o que tem que conquistar, mesmo que isso que os obrigue a passar por cima dos seus próprios princípios e por cima de outras pessoas. Então, essa primeira parte da letra, ela fala muito bem disso. Depois vem a sessão instrumental e etc. Vem a sessão instrumental lá dos sintetizadores e do órgão. E a segunda parte da letra, que já é cantada pelo Roger Waters, ela coloca uma perspectiva totalmente diferente dos homens dos negócios, que mesmo com essa visão implacável, dura que eles têm, eles, no fim das contas, são usados.
são massa de manobras dos políticos para que eles se perpetuem no poder. Tanto é que, se você ouvir a interpretação do Waters, é uma interpretação mais fragilizada. A primeira parte, né, da volta, porque tem um interlúdio de instrumental. Tem a primeira parte, so when you go down, you go all alone, dragged down by the stone. Aí vem o instrumental, e continua, né? Aí divide a música. Aí depois volta a fórmula da primeira sessão, volta o violão, volta exatamente a mesma estrutura. E nessa segunda parte já é tocada de uma outra maneira. E essa segunda parte abre de uma maneira. Got a little bit confused. Sometimes it seems to me that I'm just being used. Que resume tudo. Às vezes eu tenho que admitir que estou sendo meramente usado. Porque, no fim das contas, mostra o lado frágil desses homens de negócio, que, no fim das contas, mesmo com os lados implacáveis deles perante a sociedade, no fim das contas, eles só são massa de manobra dos grandes políticos. E, cara, é genial isso. Você leva muito tempo para perceber isso, né? Eu ouço esse disco desde quando eu era criança, basicamente, 10, 11 anos, tipo, pré-adolescente. E, cara, quando você descobre as coisas, é um mundo novo, né, que abre. E, cara, isso tudo é narrado por uma melodia perfeita. Os solos de guitarra do Gilmour nessa música são algo de outro mundo. A estrutura eu até tentei tirar, eu lembro que você me pediu, eu até tentei tirar, mas eu fiquei sem cabo. Eu vi que tava sem cabo. Minha guitarra tá aqui, eu tava tirando tudo isso, mas eu não tô sem cabo. Tô só com o coisa. Mas a gente vai gravar, depois a gente vai gravar uma pro... A gente está com um plano para esse ano de gravar músicas, né? Então a gente pode fazer isso. Vamos gravar covers. A gente pode fazer. Seria válido. Vamos fazer. Na ponta dos dedos. Inclusive, voltaram meus calos. Eu tava difícil fazer essa música. Não dá para ver. Tô com calos aqui. Caso do band. É um band difícil de fazer. E a única música do disco em que o Gilmour, ele tem um crédito, né? Porque as outras são todas do Waters, né? E a única... Um detalhe engraçado. Dogs é a única música do disco em que o Roger Waters toca baixo. Ele não tocou na Pigs? Eu jurava que ele tocava na Pigs também. Não, o baixo de Pigs é o Gilmour. Não sabia. O baixo do disco todo praticamente é o Gilmour. Sabe? E, cara, essa música é genial e etc. Toda a banda, cara, tá muito bem. O trabalho do Richard Wright nos teclados, não só nessa música, tem outra música que ele se destaca muito, que eu ainda vou falar, e que, cara, o trabalho dele em Dogs também é magnífico. Os sintetizadores, a introdução lá no órgão Farfisa, meio que fazendo os ecos, assim, junto com o violão. Batidinho de cachorro. Algo de outro mundo. Cara, Dogs é uma daquelas músicas que a gente não consegue nem falar muito sobre. É uma obra que você tem que pegar. Tem que ouvir. Sabe? Tem que ouvir, tem que sentir. É isso. Acho que em resumo né? Acho que não sei se a gente esqueceu. A gente esqueceu de comentar que a segunda parte, a parte cantada pelo Roger Waters, tem a influência de um poema de... Qual é o nome? Allen Ginsberg, denominado Howl, que é uivo, né? Aquela parte do... Essa parte ele se inspirou nesse poema Howl. É uma baita música, sem dúvida nenhuma. Foda, como também no final de Dogs, isso não é perceptível muito. Mas no final de Dogs, naquela parte que ele fala ruas, aquela parte do ruas, que ele repete, ruas, who was born in the house full of pain, who was trained not to speak in the pain, por aí vai. Ele faz uma sutil comparação aos homens de negócio com a vida dos grandes músicos, porque ele, se você reparar, tem algumas questões. Quem não é treinado para cuspir no fã e por aí vai, etc. E ele faz uma comparação, toda a música, que ela é basicamente uma conclusão, digamos assim, geral da música, que ele faz uma
comparação entre os músicos e, de certa forma, esses homens dos negócios. De como eles no palco têm a imagem de que são donos de tudo, donos das suas plateias e donos das suas carreiras, mas que, na verdade, muitas dessas decisões, muitas das vidas dos grandes músicos são determinados não por eles mesmos, mas sim pelas grandes gravadoras, que representam, de certa forma, os grandes políticos, nessa comparação do Waters. E, cara, é genial, é genial. Sem dúvida nenhuma. Bom, acho que a gente falou tudo dessa faixa Dogs, e a gente pode passar para a faixa seguinte, terceira faixa do álbum, que é, essa sim é a minha faixa favorita, que também leva o nome da primeira faixa, só que com... Essa é a minha favorita. Eu gosto dela porque, não sei, eu gosto dessas músicas mais swingadas. Muita gente toma ela como favorita. Eu gosto dessas músicas mais swingadas. Tipo o Have a Cigar, também é a minha favorita do Wish, porque ela tem um swing assim mais blues e mais funkeado. E a gente está falando de Pigs, Three Different Ones. Você tem que dizer para mim, gosta ou não gosta? Eu já disse que eu gosto pra cacete. A primeira que é a música que é a única realmente inteiramente autoral do disco, né? Porque Dogs e Chip, Dogs, elas vieram das ideias das duas músicas que eu já tinha falado antes. E Pigs foi uma música que foi desenvolvida durante as gravações. Então, já Dogs e Chip vieram de ideias um pouco vindas muito antes, tal, e etc., que a banda já até tocava ao vivo. E, cara, essa música aqui é bem mais incisiva no conceito político, né? Porque ela nomeia a pessoa, né? Com um grunhido. Aí entra o sintetizador, o órgão ali. A linha de baixo nessa música. Gilmour mata pau nessa música. Puta que pariu. A linha de baixo, o solo que ele faz no Talkbox, que foi o primeiro muito bonito, muito destacado. Que ele fez na vida e etc. Que foi inspirado no Frampton Comes Alive, que era o disco que ele já disse em entrevistas recentes que ele era muito fã, etc., do Peter Frampton, era amigo pessoal dele. E o disco foi lançado em 76, né? O Frampton Comes Alive. Então, Do We Feel Like We Do, que é uma das músicas desse disco, usa muito Talkbox, e essa música ficou muito famosa. Então, naquela virada entre 76 e 77, muitos guitarristas famosos começaram a usar o Talkbox. E ele foi um deles, obviamente. E, cara, o solo que ele faz nessa música com o Talkbox é genial. A linha de guitarra rítmica do Roger Waters, que ele não toca baixo nessa música, também é genial também. Bem swingado. Essa música é uma música que faz de referência direta, né? A letra que é uma metralhadora, né? Sim, ele fala dos públicas ali da época. Etc. E ele não poupa ninguém nessa letra. É uma letra completamente ácida, crítica, e etc. Uma letra completamente... incisiva. Basicamente a letra fala sobre 3 porcos, assim como o título diz, né? Three Different Ones. O primeiro não o primeiro não é uma pessoa específica, né? Um porco mais pela parte lírica mesmo, que é um homem capitalista, né? O primeiro porco representa um homem capitalista. Aquele como os cães da faixa anterior, né, que fazem de tudo por dinheiro para ganhar. O segundo porco é uma referência não direta, né, porque isso poderia dar um pequeno processo para a banda na época, a Margaret Thatcher, né, que tinha assumido como primeira-ministra na época. E o terceiro porco é a Mary Whitehouse, que é uma típica ativista religiosa da época, né? Assim como a gente, para quem quer fazer uma referência, é tipo uma Sarah Winter dele. Foi quando ele quis dar as alfinetadas em 3 políticos em específico, né? Cara, o Waters, ele é uma metralhadora giratória de metal, né? Ele é um cara que não tem medo disso, né? Então, cara, essa música é um claro exemplo disso, não é à toa que se tornou, acho que, a mais simbólica do disco. Em termos... Minha favorita, com certeza. Até porque, recentemente, ele tocou ela com as imagens lá do Trump no telão. Quando ele veio pro Brasil, ele tocou do Bolsonaro. Aqui tem no YouTube Brasil, lá, quem né? quiser olhar no YouTube, tá tudo em HD lá. Joga lá, Three Different Ones, Roger Waters, em 2012, quando foi isso mesmo? Cara, ele vai no teu pau, no teu país, pode ter certeza. E, cara, essa música é genial. Ele vai caçar alguém pra poder falar mal, não tem dúvida.
A música, a melodia dela, o próprio lado lírico dela, as outras músicas eu percebo que eu acho que existe um contraponto entre Pigs e Dogs e Sheep, que Dogs e Sheep elas possuem mensagens muito, elas falam abertamente sobre o que elas querem dizer, mas as mensagens existem coisas muito, algumas comparações, existe um jogo de palavras maior do Waters, um jogo lírico maior para ele fazer as comparações dele. Pigs não. Pigs é uma música declaradamente política aberta. Ele até xinga a música, né? E, porra, é uma música que instrumentalmente ela é uma música agressiva, mas ela não é pesada, né? Ela é um blues, prog, etc. Funk. E é uma música, porque ela tem muito de blues, né? De uma melodia meio bluesística. Ela me lembra, inclusive, Have a Cigar, de certa forma. Talvez por isso seja minha favorita. Quê? Talvez por isso seja minha favorita. Provavelmente é por isso, pela similaridade. Talvez. Aí o que acontece? E ela é declaradamente explícita, né? Ela é declaradamente explícita. O que mostra que a música é muito mais visceral, pelo menos em termos líricos, do que as outras duas, né? Não que as outras duas não sejam, as outras duas são pra caralho. Tanto, mas essa é mais pra provocar mesmo. Mesmo. Exatamente. Bom, alguma coisa complementar a Pix? Senão a gente pode passar para a faixa seguinte. Cara, eu acho que é ouvir mesmo, cara, e se deliciar, cara, porque essa música, ela é foda. Ouvir esse álbum é uma experiência, você não pode ouvir faixa separada. É demais. A abertura, os solos, o jeito do Waters cantar, ele canta com um tom de voz bem cínico, bem irônico, bem ácido, que para mim casou totalmente com a melodia, bem debochado, sabe? Os mix de guitarra. É uma música bem debochada, cara. E é uma música bem debochada, mas ela não é escrachada, sabe? Ela é debochada, mas ela deboche tem uma classe. Exatamente. Show de bola. Bom, cara, genial, sabe? Os solos do próprio David, o que ele faz no talkbox e o que ele faz no final da música, nos 10 minutos, assim que o Waters termina a parte vocal, o solo que ele faz, cara, é genial também. O próprio trabalho também do Richard Wright também, que fala genial. Cara, ouçam. Muito bem, falando em Richard Wright, chega aqui o momento do destaque dele, embora a faixa não seja nem tão lembrada assim, infelizmente, no disco, né? Que é a faixa seguinte, Chip. Você tem a dizer sobre ela? Cara, eu tenho uma coisa pra aqui, né? Falar de Chip, cara. Eu prefiro ela a Pigs. É mesmo, cara? Sempre prefiro. Pra mim, ela junto com o Dogs é a melhor. Eu acho ela musicalmente uma música mais inventiva, mais dinâmica, digamos assim. Cara, ela já começa com aquela introdução, cara, no piano, que aquela introdução foi total improvisada no estúdio, foi escrita pelo Richard Wright, né? Mas ele não recebeu crédito, né? Padrão. Porra, deveria, porque aquela introdução é genial, cara. Do piano. Porque a gente sabe como é que funcionavam as coisas por lá, né? Especialmente nessa época. Da linha de baixo, cara. Ela vai crescendo pra música explodir depois, né? Cara, essa música fala sobre os gados, as ovelhas, digamos assim, né? Os gados e etc. As ovelhas que elegem esses caras e que, na inocência, na ignorância política delas, não questionam nada do que é feito, não questionam toda a artimanha política que esses porcos têm em se manter no poder. Mas nessa música tem uma vingança que eu acho genial. O Waters, no conceito original, o livro, ele fez uma readaptação. No final da música, as ovelhas elas percebem o quanto elas estão sendo massa de manobra e elas tomam o poder
dos porcos, elas matam os porcos. Elas matam, na verdade, os homens dos negócios para atingir os porcos, meio que anunciando, nós matamos os cães e nós vamos matar vocês. Meio que um anarquismo total, sabe? Cara, eu tenho várias teorias do porquê eu acho o Chip muito melhor do que Pigs. A começar pela introdução, que cria todo já um clima. Aí entra a parte lá do vocal do Waters e tal, das guitarras do Gilmour, praticamente punk. Eu nunca vi ele suando tão distorcido assim na guitarra e tal, e etc. E vem a melodia, continua a melodia vocal. A seção instrumental no meio da música é onde o Richard Wright brilha também, junto com Dogs, aqueles sintetizadores e tal, meio fúnebres e etc., meio misteriosos, digamos assim. Tem uma hora de mistério essa música, né? Você parar pra ouvir. Total. Tem uma parte bem dark do órgão. Lá para os 6 minutos, antes de entrar a paródia do Salmo 23, que eu achei genial, cara, porque o Salmo 23 da Bíblia, eles fazem uma paródia na música do Senhor Meu Pastor, no vocoder, que é o Nick Mason que faz aquela voz no vocoder, e entra lá nos 6 minutos. Muitos fãs não percebem isso, porque a voz está meio que no vocoder, e como tem os sintetizadores no fundo, de primeira fica difícil de escutar, mas dá para escutar. E, cara, é genial, porque o Salmo 23 na Bíblia, ele é o representativo da subserviência dos cristãos a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que não é do lado isso é representativo pra caramba de como é a fé cristã, de que existe uma subserviência nossa a Deus. E esse salmo ele é representativo. Não só os poderosos, né? Mas da fé O Atos ele colocou isso na música, meio que como uma comparação ao que as ovelhas representavam aos porcos. Eles eram meros subservientes daquela estrutura de poder. E, cara, você tem que ser muito gênio para sacar uma coisa dessa. Sobre uma outra análise, também vejo que quer deixar a mensagem de que, embora tenham matado, de certa maneira, os poderosos, os cães, para atingir os porcos, etc., a gente nunca está meio que livre da servidão, de certa forma, né? Porque tem sempre alguém dominando a gente, né? Subjugando a gente. Exatamente. E, cara, reflitam sobre. Porra, é muito foda isso, cara. Aí depois vem a melodia, e nessa parte final, que antes dele terminar a música vocalmente, né? E terminar o disco, de certa forma, The dogs are dead, you better stay home and do your time, e etc. Aí entra a guitarra do Gilmour. Cara, é muito... Cara, para mim, aquela melodia dialoga total com o anarquismo da parte final do disco, porque rola lá que as ovelhas elas matam os cães como uma espécie de aviso ao que eles vão fazer com os porcos. E, cara, isso é um anarquismo total, porque eles deixam de ser os subservientes, os gados, e passam a perceber a real importância que eles têm para aquele sistema de poder. Que o poder está, de verdade, na mão deles. Né? E isso é muito exemplificado no riff de guitarra do Gilmour, que é um riff total pesadão, do que termina o disco, né? Cara, aquilo ali... Eu acho aquele riff genial. E é um riff... Eu não sou guitarrista, mas... É relativamente simples, né? Não existe muito... São notas descendentes. Então, e, cara... É genial, cara. É genial. Eu acho, ouçam, como diz o Kelvin, ouçam. Muito melhor. Mas eu acho que... Kiss é maravilhosa, uma música perfeita. Mas, cara, eu acho que Chip, ela é muito subestimada. Eu acho que as pessoas deveriam falar mais. Ela é bem esquecida, coitada. A melódica dela é muito foda. Eu acho muito mais foda que Kiss. De verdade.
Bom, eu acho Pix boa, melhor, mas acho chips boa com certeza. Muito bem, Kelvin. Então, como a gente antecipou a Pix parte 2, acho que a gente acabou com isso o disco, né? Terminamos, né? Terminamos. Com isso, Uma a gente dica que eu encerra. dou Diga aqui para lá. vocês, ouçam, cara, ouçam. Animals é uma obra-prima, um disco atualíssimo, atualíssimo. É um disco de 45 anos, foi gravado, poderia ser gravado, soa como foi gravado ontem, sabe? É um disco que a gente lê as letras e elas dialogam totalmente, totalmente. São letras que não são nada anacrônicas, são letras mais reais e impossíveis para os tempos de hoje, para a gente refletir muito sobre a nossa importância na sociedade, principalmente sobre a nossa ainda estão importância, aí, né? principalmente sobre a importância a quem a gente dá, as pessoas, quem a gente decide dar importância na nossa sociedade. Os corpos estão aí, essa é a mensagem. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra mais um dia, mais um episódio da terceira semana, para nós contas, mesmo terceira semana de janeiro, da nossa temporada de 2022 do Prog Talk. A gente agradece mais uma vez a presença de você até agora, né? A gente, como eu disse, está voltando aos trabalhos depois do período de férias e a gente vai voltar a postar agora com regularidade correta para que vocês tenham o conteúdo aí entregue na mão de vocês aí direitinho. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Não se esqueçam de deixar aquele like no canal, de curtir, de deixar o like e curtir, é a mesma coisa, redundância. De curtir, de deixar o like, de ativar o sininho, de comentar, engajar. E como eu sempre digo, se você gostou, compartilhe com um amigo. Se não gostou, com um inimigo, para que ele venha aqui xingar a gente nos comentários e engajar o post da mesma forma. Então, de hoje, muito obrigado. Fica o nosso prog tchau. Até breve. Tchau, tchau.